Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Esperança. Que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz. E nós aqui estamos mais uma vez com alegria dando prosseguimento às nossas tarefas. E hoje, dentro da nossa programação, vamos receber aqui com carinho o nosso querido irmão e trabalhador dessa casa, João Festoso, que vai proferir hoje a palestra para nós, cujo tema é fé. Já está aí na tela, não é? O nosso irmão daqui a pouquinho vai ter a palavra e nós certamente vamos nos conduzir aí num universo de reflexões por conta do material que ele já preparou. O João é muito caprichoso, muito cuidadoso, muito generoso naquilo que ele costuma trazer para nós. Estuda bastante, então a noite promete ser uma noite muito rica em termos de aquisição de conhecimento ou de renovação de conhecimento, não é? Então, estão todos aí convidados a, dentro de instantes, manter os pensamentos elevados para que a gente consiga aí ter uma noite muito proveitosa. E há de ser. Antes, porém, de lhe passar a palavra, nós pedimos licença aqui para dar os nossos avisos. E aproveitando para saudar os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, uma boa noite a todos. E, primeiramente, com relação às nossas atividades. Essa semana elas ainda seguem normais. Amanhã nós temos os nossos estudos. E na sexta-feira, o nosso irmão Gino tem também o seu trabalho normal, a sua exposição, os estudos posteriores. Porém, na sexta-feira, às 9h30 da manhã, aqui na Casa Esperança, vai ser feito aquele trabalho que, com muito carinho, é intitulado Os Gnomos do Jardim, né? É o cuidado com o nosso jardim aqui, esse espaço abençoado que nós temos, e que é tratado com muito carinho. Então, nós aí anunciamos, porque tem pessoas que gostam, né, de ajudar, tem carinho com as plantas, e se quiserem colaborar conosco, sexta-feira, às 9h30 da manhã, e quem vier já vai se transformar em gnomo. Esteja sabendo disso, tá? Essa é uma condição para o trabalho. Não se assustem, porque depois que sair da Casa Esperança, volta ao normal. Na semana que vem, nós temos aí uma semana diferenciada por conta da nossa 25ª Semana Espírita. Com a graça de Deus conseguimos voltar, né, presencial. Porém, ela começa este ano numa quarta-feira, atenção, né? Então, segunda e terça-feira nós ainda temos atividades aqui na Casa Esperança normalmente. Porém, na quarta-feira em diante, nós vamos estar no Teatro Procópio Ferreira, onde a Semana Espírita será realizada. A nossa 25ª Semana Espírita, de 3 a 7 de agosto. Aqueles que ainda não têm esse folderzinho, está à disposição aqui para ter toda a programação, né? O tema central é Chico Xavier, Vida e Obra. Então, vale muito a pena, porque nós temos palestrantes amigos queridos e convidados muito especiais que vão fazer palestras que dizem respeito à convivência com Chico, muito próximos do Chico, não é? Estiveram com ele. Então, não percam, essa semana promete ser uma semana muito emocionante, por conta do tema central, por conta de quem está sendo homenageado, né? Então, estão todos convidados, lembrando que vai ser no Procópio Ferreira, né? O endereço está aqui também no folder. Depois, com calma, peguem e vejam toda a programação, nós vamos pular essa parte, né? Porque aí já está disponível.
no dia 2 de agosto, terça-feira que vem, não é? É isso? 2 de agosto? É terça-feira que vem. Nós vamos ter aqui uma noite especial. Vamos ter uma palestrante convidada, que é a Célia Diniz, que é quem vai fazer a abertura da nossa Semana Espírita. Não é? Ela é palestrante espírita de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e o tema dela na Semana Espírita é Meu Convívio com Chico Xavier. E ela vai estar aqui na Casa Esperança, na terça-feira, fazendo uma palestra, provavelmente dentro da mesma temática, né? Alguma coisa próxima. Então estão todos convidados. E na terça-feira nós não vamos ter o trabalho da evangelização, nem na segunda e nem na terça, por conta desse evento. Nós vamos ter a Noite da Panqueca. Tá? Então, vejam. Na terça-feira vai ser promovida a Noite da Panqueca, né? Junto com a palestra da Célia Diniz. Os gnomos também vão vir da sexta já para comer a panqueca. Então vai ser uma festa. Estão todos convidados, queridos, para esse evento, que a gente vai fazer seguramente com muito carinho. Né? Esses são os nossos recados. Perdoem o humor, né? A gente procura descontrair. E agora nós podemos, então, nos preparar para dar início à palestra da noite. Antes de falar para João Festoso, a passar a palavra, nosso irmão Alessandro Morelli vai fazer a prece de abertura. Por favor. Boa noite a todos. Neste momento em que podemos nos reunir com alegria renovada nesta casa abençoada, vamos buscando nos colocar em condições favoráveis de conexão com o alto, serenando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e buscando em nosso íntimo o sentimento de gratidão e elevando a Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai de bondade, misericórdia e justiça, pelo dom da vida, a nossa gratidão a Jesus, mestre, modelo e guia da humanidade terrena, por nos amparar, por conduzir os nossos destinos e iluminar as nossas jornadas. A nossa gratidão aos amorosos, incansáveis e abnegados trabalhadores da espiritualidade deste lar, que desde cedo têm preparado esta ambiência para nos receber e nos acolher, para nos abraçar e instruir, para nos tratar. A estes queridos irmãos, rogamos humildemente, possam amparar, possam derramar as melhores vibrações, as melhores inspirações sobre o nosso querido irmão João Festoso, auxiliando no desenvolvimento de sua tarefa nesta noite, pois é certo que este irmão nos traz o seu melhor para compartilhar conosco. E ainda mais uma vez, humildemente pedimos ao alto que nos auxilie a mantermos as condições favoráveis de reflexões, de aprendizado, a fim de que possamos sair daqui motivados a fortalecermos a nossa fé e assim caminharmos de maneira reta e fortalecidos em direção ao reino de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Muito bem, passamos a palavra para o nosso irmão João Festoso.
Boa noite. Falei para ela ali que eu não vou errar, porque eu tremo. E eu sempre tremo mais do lado esquerdo. Então, fico segurando o microfone do lado esquerdo, parece que vai bater em alguém com o microfone. Boa noite! Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa Esperança, nossa querida Casa Esperança, né, Sheila? É um prazer estar aqui. Eu sempre gosto de começar isso aqui agradecendo, primeiro, o Gino, a Fátima, o João, vocês presentes, o pessoal que está na rede mundial aí da internet. Então, obrigado pela presença. E, claro, agradecer a Deus pela oportunidade de falar da doutrina e pela chance de estar vivo. Eu tenho que agradecer muito esses dias, porque quase, uns desafios aí, acho que quase que fui pro lado de lá, né? Então, mas estou aqui, estou inteiro. Meu coração quis fazer farra, os médicos não deixaram, e o médico também não deixou. Tem que ficar aí por aqui um momento. Bom, esse é um momento muito importante nas nossas vidas, independente da minha, né? Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento de grande desafio no nosso país, né? É um ano cheio de novidades por vir. Nós sobrevivemos a grandes desafios recentemente, né? E o planeta passa por momentos de transição importantes, né? Muito sérios. A gente sabe disso. Nós espíritas sabemos que isso vai levar o nosso planeta num outro nível, né? Elevá-lo. E eu queria falar de fé. Bom, o título está ali. E, na verdade, falar de fé é algo que a gente tem que estar treinando todos os dias. Não é um tema novo para mim como palestra aqui, já há alguns anos, acho que uns 5, 6 anos atrás a gente abordou, mas sempre com roupa. As roupas vão mudando, porque a gente vai evoluindo, a roupa. Eu não sei se a roupa tem que ser maior ou menor, mais justa, não sei, enfim, muda, né? Mas é algo que a gente tem que treinar. É como se fosse uma ferramenta a fé, né? É como se você estivesse cortando um pinheiro, né? Uma madeira, com o seu machadinho. E se a gente não afia o machado de tempos em tempos, aí a madeira parece que está mais dura. Não, é o machado mesmo que perdeu o fio, né? A gente afiar o machado. Então, a todo momento, nós temos que estar afiando a nossa ferramenta. Essa ferramenta chamada fé. Agora, eu confesso e quero deixar bem claro aqui que o primeiro a evoluir na fé sou eu mesmo, né? E já falei que estou passando por um momento de testes, mais um teste também, uns milhões de testes ao longo desses, 67 anos. Então, um teste, mais um. Bom, eu queria já entrando direto no capítulo que fala disso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala a fé transporta montanhas. Eu vou ler, pedir licença para você para ler, e pus aí para você me acompanhar. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, Jesus. Ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático. Eu vou traduzindo em miúdos. Lunático é desnorteado, enfim, com problemas mentais. Sofre muito e frequentemente cai. Ora cai no fogo, ora cai na água. Cai. Levei-o aos seus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. E Jesus ouvindo, né? Quem esteve comigo aqui na última palestra, a gente sabe que Jesus não ouvia do jeito que a gente ouve só. Ele ouvia o nosso espírito. Está ouvindo o espírito, né? Porque ele conversava com o espírito. Ele vivia conversando espiritualmente. E continua. Jesus responde dizendo: ó raça incrédula e pervertida. Ele ficou meio bravo aí, né? Pervertida, depois eu até escrevi, é desviada.
Até quando vos suportarei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me aqui, ele, o rapaz, até aqui. E Jesus o repreendeu. E o daimon, que na verdade para alguns traduz como demônio, mas não é nada disso, espírito maligno, saiu dele. Eu gosto dessa passagem, queria até ter grifado. Olha a força moral de Jesus. Sai, retire-te daqui. E não tinha duas conversas, não, é uma só. Né? E o menino foi curado a partir daquela hora. E continua o capítulo 19. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. E lhe disseram: por que não fomos capazes de expulsá-lo? Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te, é o nome, inclusive, a chamada do capítulo, né? Transporte-te daqui para lá. E ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 a 20. São alguns momentos que a gente cada vez mais admira, né? Porque, meu Deus, o que Jesus está falando, né? Vão lá em Lucas. Né? Lucas fala, os apóstolos, escreve, né? Os apóstolos disseram ao Senhor: acrescenta-nos fé. E Jesus disse, se tivesses fé, de novo, dito por Lucas, com um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, é uma árvore, né? Olha isso, desenraiza-te e seja plantada no mar, e ela obedeceria, vos obedeceria. O mestre usava figuras de linguagem, usava imagens simples e muito adaptadas à época para explicar nas parábolas o que ele queria dizer. Nós estamos falando de alguém que é mestre, por isso que a gente chama o mestre. E era principalmente nesse momento da chegada aqui, ele teve, eu tenho que me adaptar e adaptar a linguagem àqueles que estão me ouvindo. E o mestre professor criou a parábola do grão de mostarda. Eu vou falar um pouco da fé, eu vou falar um pouco do grão de mostarda, porque eu não sei se você já viu um grão de mostarda. A palavra fé aparece mais de 250 vezes no Evangelho, no Novo Testamento. Não estou considerando o Antigo. As figuras que Jesus utilizava era para mostrar, no caso da sementinha, a nossa pouca e pequena fé. Que é do tamanho do grão de mostarda, que você vai ver já já. Se não viu, vai ver agora, já já. A árvore enorme, né? Olha lá, ó. Vamos ao capítulo, né? O capítulo é assim. Na parábola, Jesus fala: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Que um homem... Olha o grão de mostarda lá. Essa é mostarda preta, né? E tem uma explicação para a mostarda preta, porque depois quem é do ramo do mato sabe que a mostarda preta vai virar um negócio, né? Embora ela seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Mateus 13, 31, 32, olha a árvore. Primeiro é um arbusto, né? Porque a plantinha é uma planta, né? E vira esse gigante, né? O que será que Jesus queria fazer? O que ele queria explicar? De novo, ó homem de pouca fé. Aí aparece várias vezes, né? Aí dá um exemplo de um grãozinho que vira uma árvore gigante. Vamos primeiro trabalhar um pouco a fé? O que é a fé? É uma força gigante que todos nós temos que despertá-la. A criança não entendeu ainda o que é fé. Tem natural, mas tem que despertar.
está dentro de nós, né? E Jesus quis mostrar essa verdade, que somos resistentes e muito resistentes e pouco evoluídos, várias vezes. Ao longo da passagem dele, ele insistia nisso, né? Fé é a confiança em Deus. Fé ligado à fidelidade. Se for no dicionário, tem a ver com fides e tal, dá no dicionário. Tem um ditado que faz assim: o homem sem fé é barco sem leme. Nós moramos na praia, serve bastante a imagem, né? Imagina um barco, hein, Márcio, que perde o leme e fica ao gosto da maré e das ondas. O que vai acontecer com o barco? Vai bonitinho, arrumar um porto e vai parar lá sozinho? Vai encontrar alguma pedra, algum rochedo, vai bater o casco, vai furar e vai naufragar, vai afundar. É o homem sem fé. É o barco sem leme. O Divaldo usa uma imagem que eu acho muito interessante, copiei e coloquei aqui. Fé é uma lâmpada acesa na ponta do pé. Quando você anda, ilumina o caminho. E aí tem uma frase que a gente usa muito quando está nos negócios, né? Thomas Edison usou muito essa frase, né? Quando houver 1% de chance, eu tenho que ter, não é que eu terei, eu tenho que ter 99% de fé. Porque se tem 1% de chance, tem chance de acontecer. Não pode existir, é isso que quer dizer isso, né? No dicionário, eu falei, né, vem do latim. A fé é fides. A etimologia da palavra significa confiança, crédito, autenticidade. Então, fé é mais do que simplesmente... Eu costumo arrancar tudo quando eu estou aqui, viu? Vamos ver se eu vou arrancar de novo. Acreditar simplesmente é muito morno, né? Na verdade, fé é mais do que acreditar. É verdadeira crença, né? É ser fiel, é se entregar, é confiar, é conhecer e se envolver. Então eu vou trazer uma imagem que a gente fica fácil de entender a diferença entre envolvimento e comprometimento. Já ouviu isso aí alguma vez? Não? Na história do omelete, da galinha, da vaca e do porco. Tem 3 envolvidos, não tem? Ó, a galinha bota o ovo. A vaca produz o leite, vai fazer o queijo, que você vai misturar. Não sei se você usa isso no teu omelete, mas muita gente usa, né? E o porco vai entregar o bacon, o presunto, né? Aí mistura tudo isso, fecha lá o omelete, vira, não é assim que você faz? Véio? Fica bom demais, né? Pois é. Eu vou tentar fazer gruda tudo lá, mas usa os 3 aí. Só que é o seguinte, 3 envolvidos, a galinha, a vaca e o porco. Só tem um comprometido, quem é? O porco. A vaca, a galinha não morre para botar. Faz uma barulheira danada, não deve ser fácil, né? Bom, você já viu lá, não vou ficar falando desse assunto íntimo da galinha. A vaca produz o leite e a gente, olha lá, doutor, a vaca, para alguns, a vaca tem até prazer em dar o leite ao bezerro ou fornecer o leite para a gente fazer o queijo. Agora o porco, ó, tchau, tem que morrer para virar bacon, para virar presunto. Essa é a diferença entre envolvido e comprometido. Vou jogar a pergunta aqui. Você, com relação à fé, com relação ao espiritismo, com relação ao teu espírito, é envolvido? Só envolvido? Está envolvido? Ou está comprometido? Você faz o que o porco faz para virar bacon, se precisar? Eu lembro de uma viagem que nós fizemos para Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu tenho que contar essa porque a gente fala muito de entregar-se. O avião chegou a uma certa altura, lá de Porto Alegre, tinha que levantar voo, a gente descia em Porto Alegre, depois tinha que ir a Santa Maria. Santa Maria fica mais ao sul do Rio Grande do Sul.
E normalmente as frentes frias sobem por ali. E aquele dia estava esquisito, porque nós já saímos de São Paulo, o pessoal estava anunciando, olha, pode estar chovendo e tal, não sei o que. A gente sabe que de duas uma, ou vai em tempo hábil, ou dorme em Porto Alegre, porque não dá para chegar lá se a tempestade resolver subir. Bom, chegamos em Porto Alegre, já pega um aviãozinho menor, né? Tinha acho que 5 ou 6 pessoas, aquele avião pequeno da Embraer. Entrou todo mundo lá dentro do avião, o tempo meio nublado, eu falei, esse cara vai subir? Um olhou para o outro e falou, acho que vai, né? Porque você está aqui dentro do avião, de repente já estava voando já. Voou. Quando chegou num determinado ponto, ele encontrou a tempestade que já sabia que estaria subindo. E ele resolveu achar que ia chegar antes. Eu acho que a tempestade... Eu olhei para fora, a única coisa que eu vi depois, não vi mais. Eu olhei para fora da janela, tinha imagina um rolo preto vindo na direção do avião. Falei, esse avião não vai conseguir. Será que vai? E todo mundo... Tinha uma senhora do meu lado, que eu achei que ela ia ter uma síncope, sei lá, um infarto, né, na hora ali. A mão dela foi mudando de cor, apertando assim, ficando roxo. Eu falei, senhora, calma, não, esse avião e tal, isso aqui. E realmente ficou tudo branco do lado de fora. E tchau, né? Porque agora vai. E balançava e tal. De repente, aterrissou. Aonde? Porto Alegre. Voltou. Voltou correndo. Por que eu estou contando essa história? Lá dentro do avião, houve um fato, uma entrega. Não falei de entregar-se? Para quem que eu estava entregue? O piloto. Se o piloto não fizesse... Esse piloto desceu, só faltou ajoelhar ali na frente e pedir desculpa. Ele pediu desculpa porque a ANAC lá, o pessoal lá, falou, escuta, você subiu na hora errada, não devia ter subido. A intervenção na minha bombinha aqui, eu também fiquei na mão do médico. Nem conto para você qual é o lance. Quem já fez sabe. Entrou, enfiou um cano pela veia aqui do braço e disse que tinha que ver se estava entupido. Eu falei, gente, e eu achava que não tinha nada nesse coração. Falava isso, que é isso, tem saúde, meu coração. Tinha uns negócios entupidos lá. E eu me entreguei para quem? Eu olhava para a cara do médico, amigo, eu estou na tua mão. Agora quem vai fazer é você. Existe... Bom, tudo bem, isso é da entrega. Existe também, nesse momento, nós temos que definir e conversar um pouco sobre isso, sobre esse lance da fé cega e da fé raciocinada. O Espiritismo fala muito, Kardec fala muito da fé raciocinada. A fé, uma comparada com a outra, uma é lógica, né? E o Kardec fala muito bem disso aí. A fé no Espiritismo, por que ela é raciocinada? Porque a gente pode entender o que está acontecendo. Não precisa ser empurrado. A gente vai andando numa... Então fala assim, alguns têm consciência dos seus passos. Aqui, no Espiritismo, chama-se fé racional. E outros caminham ou são empurrados por trás mesmo, alguém empurra. Essa é a tal da fé cega. Ele segue porque alguém falou para ele seguir. Mas como é que é isso, João? Você vai ali na biblioteca, você vai entender o que eu estou falando. O que tem de material para você estudar, para sair dessa eu acho que, e eu tenho certeza de, é isso que o Espiritismo faz com a gente. Eu não sei se eu já contei, também não interessa muito, mas eu sou engenheiro, né? Engenheiro é um bicho besta, né? Cheio de teste, cheio de acreditar se vê. Uma dificuldade doida para entender o que aconteceu aqui comigo, né, no Espiritismo. O Espiritismo me respondeu as perguntas que ninguém respondia. Né? Então é isso. E aí, na sequência, apareceu. Imagina uma moeda, tem duas faces. De um lado está a fé, do outro lado está o medo. No dicionário, medo também vem do latim, metus. E ele define assim, medo é um estado... Vou mudar um pouco o tom aqui, porque é ele que vai chacoalhar a nossa fé. Ele que mexe, está do outro lado, e às vezes tem gente que está de um lado só, né? Não tem zero fé, 100% medo.
Será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Aí começa, né? Por isso que é interessante essa história de estuda, raciocina, né? O medo é um estado emocional que surge em resposta ao perigo. Graças a Deus que tem medo, né? Senão era um tal de ficar pulando, cheio de prédio, os negros pulando, né? Sem asa, sem nada. Algo novo, algo desconhecido. O medo aparece nesses momentos. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? E ele paralisa. Ele trava. E a gente não caminha mais. E aí você tem que, nesse momento, volta para cá e diz, espera um pouquinho, cadê minha fé? E aí que nós vamos falar. Jesus virou para a filha de Jairo, em Marcos 5, 36, e disse, não tenha medo, tão somente creia. Em alguns momentos da nossa vida, você vai concordar comigo, não é fácil não, é? Tem hora que você fala, será? Será que está certo? Pois a palavra medo é tão importante que ela está 365 vezes na Bíblia. Ela tem uma por dia. Jesus vem, fica 3 anos aqui, ele fala de fé, mas ele fala de medo também. E como é que fica essa relação? Como é que é a relação entre a fé e o medo? É aquilo que eu falei. É como se fosse uma moeda, de um lado, né, tá escrito fé, é a tua fé. Do outro lado está escrito medo. Se você deixar, o medo tampa a tua fé. Acaba com ela. Vários exemplos, né? Eu vou contar uma história minha aqui, depois... Você deve ter várias dessa daí. Que você percebeu como é que foi isso aí. A fé, em alguns momentos, se você deixar, desaparece. Quem fica é o medo. Esse negócio não é para mim? Larga a mão para lá. Na mesa lá, deitado lá, olha pro apesar de você ter entregue na mão do cara, será possível, né? Jesus sabia disso. Tanto que ele questionou, homens de pouca fé. Até quando eu vou ter que suportar vocês assim? Faz parte da evolução nesse planeta, nesse momento que nós vivemos. Então a gente sabe que a gente tem os dois, né? Todo mundo vai... Quem daqui já sentiu medo? Vamos ver, levanta a mão. Deve ser 100%, não é possível. Não existe aquele destemido total. A gente sabe que tem gente que é destemido demais. A coragem está ligada diretamente à fé, não é? Essa palavra, inclusive, se está, né? Coragem, vai buscar a etimologia. Coragem, olha que bonito. Aqueles que agem com o coração. Colocam o coração na frente. Muito bem. E aí, então, só tem uma solução. O que eu fiz com o médico, o que eu fiz com o aviãozinho indo lá para Santa Maria. Tá vendo? Você lembrou, então tá acordado aí, tá bom. Entregar-se. E a gente, desculpa, tá? Tô falando para mim. Nós somos meio burrinhos, eu acho. Porque Jesus falou várias vezes isso aí. E a gente não consegue entender. Como é que é essa história, João? Quer ver? Vamos lá. O Evangelho, na verdade, você já ouviu isso? Eu já falei umas 12 vezes aqui, o Gino fala, o João fala. O Evangelho é uma mensagem que não é daqui. Ela é uma mensagem do universo. E agora que esse tal desse James Webb aí, vocês estão acompanhando essa história desse novo telescópio, os caras estão vendo galáxias a milhões de anos-luz distante. Impressionante, né? Bom, quer dizer que então, João, deve ter um monte de planeta parecido com, mas está lotado de planeta. E está cheio de gente para todo lado aí. Ah, mas eu nunca vi, provavelmente, né? Hoje, quando vê, o negócio de ser louco. Eles não vão ficar dando as caras assim. Mas é uma linguagem que Jesus vem, ele como governador, tinha uma missão dada por Deus. Olha aqui, Jesus vai lá e entrega o Evangelho, a Boa Nova, e ele fez exatamente isso. E essa linguagem está aqui, está em Saturno, está aqui. Tá.
em todos os planetas. Claro que com a linguagem dos caras, né? E ele ensina ali, o tempo todo, a gente entregar a nossa vida ao Criador. Parece poético, lindo, né? Não, é prático isso. Está esperando você entregar. Na hora do rolo e da confusão, e na hora do bom também, entrega para o inventor da vida. E ele vai tomar conta. Como é que a gente vence o medo? Com oração. Com oração. Aliás, ela está ali. Eu vou pedir para você ir junto comigo. Ó. Presta atenção, estava em aramaico, foi traduzido para o grego, depois para o latim, e aí chegou no português. Mas é impressionante, cada palavra tem um significado. Ó, Pai nosso que estais no céu. Santificado, pode rezar junto, pode fazer junto, vai. Santificado seja o vosso nome, dele, Deus. Venha a nós o vosso reino, dele, Deus. Está tudo emprestado, tá? Olha isso. Seja feita a vossa vontade. Está dizendo para você, entrega. Vai fazer o que eu quiser. E não o que você quiser. Na hora que eu quiser. Por quê? Só porque você é o chefe? Não, porque eu sei a hora certa de fazer para você. Deixa de ser burrinho, João. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Nossa, é tão profundo que se você for olhar um pedacinho, ele está falando para você viver hoje. Não tem nada a ver com ontem nem amanhã. É aqui. Perdoai, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, como você quiser. Assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Vigia. Você vai cair em tentação. Vigia e ora. É de uma profundidade sem fim. Né? É que a gente começa a fazer isso repetidamente. A gente tinha que fazer isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes ao dia. Mas prestando atenção. Mas livrai-nos do mal. E assim seja. Quando uma alma faz isso, entrega-se ao Criador, ela tira das suas costas um peso de algumas toneladas. Porque você não foi feito para ficar carregando esses troços na costa. É teu até enquanto for teu. Tem um momento que define claramente, cai fora, viu? A gente teria que viver assim, olha. A parte que me cabe, que nos cabe, que é a parte, aquela que você tem controle, você faz. Tem uma outra, eu tenho até um desenho, não pus aqui, seria legal. São 3 círculos concêntricos, imagina. O círculo do centro é esse do controle. Você tem controle? Faz aquilo que você está na sua mão, você fazer. Cada um tem as nossas missões, as nossas tarefas, dadas pela vida. Depois tem uma área um pouco mais para fora, que é a área da influência. Você já não faz, não consegue fazer sozinho. Você precisa de apoio. Aí você vai lá e influencia, alguém vai te ajudar. É uma área fora, né, da área do teu controle só. É o controle da tua esposa, do teu marido, do teu filho, do teu amigo. Desculpa. Né? A área da influência. Depois tem uma outra área que essa não é tua. Né? Chama-se área da preocupação. E aí tem uma estatística, que a gente faz isso na área de vendas, e você sabe quanto tempo a maior parte do ser humano fica nessas áreas aí? Tem um percentual. Só que na área da preocupação, as pessoas ficam entre 75% e 80% do seu tempo. Pode chamar de burro ou não? Eu fiz isso durante muito tempo. Ainda, de vez em quando, eu me pego e faço, mas, cara, você já leu, já falou, já explicou. Por que você não faz, cara? Preocupação. Confio, entrego. Então, nessa hora que você entra a história da fé aqui. Ele faz para nós.
Você quer falar com Deus? Fala com Deus direto. Quer usar Jesus como intermediário? Ele veio aqui para isso mesmo. Conversa com ele. Mas ele faz. E é um alívio sem fim. Para os ansiosos, cada dia a gente é mais ansioso, né? Para os agoniados, para os que tem que ir lá para pôr estente e tal, porque a bomba vai pifar se você não cuidar. Problema. Tem um problema aí, preciso falar dele. Você faz a tua parte, a gente faz a nossa parte, mas o problema é que você quer invadir a parte dele. O tempo todo. Presta atenção se é mentira isso. O tempo todo o cara não se contenta em cuidar do dele. Da área de controle e da área de influência. Pula, vai do lado de lá. Ô Deus, sai aí. Eu vou tomar conta desse negócio. E aí quebra a cara. Porque é muito pesado. O teu ombro não foi feito para carregar esse fardo. E a gente devia aprender a entregar. E se você fizer esse exercício, e é mental isso, tá? Não tem jeito de pegar o pacote e entregar assim. É a oração que faz isso. E pedir. Abrir a boca e pedir. Não aguento carregar essa carga. Não tem problema. Entrega. E é impressionante. Aí ocorrem os tais milagres. A fé produz profunda serenidade no nosso espírito. É um bálsamo para a alma. E cura e acalma o nosso espírito. Tinha que trazer alguma coisa dele, né? Talvez o médium mais evoluído ainda aí vivo. Nós temos que aproveitar o Divaldo, viu? Porque é impressionante a sabedoria, né? E ele fala a função da fé. Dar resistência para carregar o fardo, olha. Motivar e impulsionar nos momentos que as dificuldades nos desafiam. Sabe aquela história do unguento, né? Daquele que está queimado o braço, queimou um pedaço aqui do braço. Aí você vai lá e passa uma pomada e refresca. Paciência quando os problemas se multiplicam. E eles insistem em se multiplicar. Porque este é um planeta de provas, né? Mas, rapaz, eu estou muito cansado dessas provas. Estou cansado, para não falar outro termo, né? Então, meu amigo, não adianta você ficar cansado. Aqui é lugar de provar, né? E a fé te ajuda a passar por essas barreiras. A fé é ética, é estética, é libertadora. Muito obrigado, mestre Divaldo Franco. Como é que a gente desenvolve, né? Então eu vou deixar uma bolinha aqui para a gente tentar olhar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar. Você se avalia? Para fazer uma avaliação pessoal. Como está a minha fé? Atenção principalmente nos momentos que surgem as dificuldades. Porque na hora que está tudo bem, obrigado, a gente é maravilhoso, né? Dá cambalhota e tal. E quando vem o pepino, aí começa. Eu não vou ficar repetindo o que acontece, né? A primeira coisa que a gente fala, nossa, será que eu mereço isso? Ai que dó de mim, né? Pois é, mas ele está rindo, mas a gente faz isso demais, né? No momento que surgem as dificuldades e os problemas, óbvio. E eles vão surgir todos os dias, nós estamos aqui para enfrentá-los. Você não para de pôr culpa em alguém porque não tem ninguém para pôr culpa. Você escolheu vir até aqui, te deram a oportunidade de você evoluir, viver esses problemas e passar por eles. E aí um dia você fala, mas eu tô cansado, para não falar o termo que a gente usa, né? Tô com, né, grande, cheio. Não tá. Ah, reclama para você ver que bom. Quando vier, vem com uma carga maior, porque você tem que resolver. Quanto mais reclama, mais complicado fica. Já notou isso ou não? Verdade. Como é que você reage, né? Como é que eu reajo diante dos problemas? Treinar. Como é que é esse treinamento? O treinamento é feito de estudo, leitura do Evangelho. Está aqui, ó.
Você tem em casa esse livro? Quem tem? Faz o obséquio de pegar. Ó, custa mais barato que não sei o quê. O que é? Não sei mais barato. Uma Coca-Cola? Talvez. Aí tenha isso na tua cabeceira. Quem senta comigo para bater papo fala, ó, vou te dar um de presente, né? Para você abrir na página que for, você lê um pouquinho só. Faz uma oração, põe um copo d'água, pensa, o Evangelho vai dando reforço. O Livro dos Espíritos, que responde aquelas perguntas que ninguém nunca me respondeu, né? Porque o medo não suporta lógica. Eu estou com medo. Por quê? Primeira coisa que você fala, como assim? Pergunta, por que está com medo? Você vai ver que não tem lógica muitas vezes. Agora, conta a história da caixa d'água. Olha só, vou contar. Todo mundo já percebeu que eu sou caipira mesmo, né? O sotaque não foi embora até hoje. Eu não consigo tirar o sotaque de caipira, né? E eu plantei uva durante uma época da minha vida, durante 10 anos da minha vida. Engenheiro plantando uva é uma confusão. Bom, não vou contar o fim não, porque o fim não é bom. Mas no meio do caminho, a gente tinha uma parreira com mais de mil plantas. E a gente produzia uva, essa Itália, Rubi, lindas. Maravilhoso. Aquilo quando está cheio de uva é lindo. Agora para chegar, colher é uma coisa complicada. Mas enfim, eu fiz isso, né? Bom, para conduzir a uva precisava irrigar e tal. E tinha uma caixa d'água, dessas caixas d'água de tulipa, deve ter o quê? Uns 10 metros de altura. E fica bem alto, cheio d'água lá, né? 10 mil litros d'água para poder ligar a bomba de irrigação para jogar, porque a uva não gosta de chuva, não gosta de umidade e tal. A gente fazia uma chuva artificial no seco, aí não cria muito fungo. Enfim, não vou contar como é que é, porque não precisa. Mas, e a tal da caixa d'água ligava, e depois ela desligava depois de um certo tempo, quando ela começava a baixar, e tinha um tempo lá, desligava. Mas a tal da boia lá em cima emperrava. E tinha que subir lá, para soltar a boia. E tinha o Antônio que trabalhou comigo, um mineirinho que até hoje a gente tem amizade. A gente gostava um do outro, sabe? Sempre foi assim. Eu tacava o negócio da engenharia, às vezes estava dando as palestras para a indústria automobilística, e o Antônio tocava a uva para mim lá nas épocas que eu não estava. Bom, quando ele estava lá, emperrava a boia, o que ele fazia? Ele subia lá em cima, ficava de pé, soltava a boia, eu olhava, ele fazia aqui, isso, beleza. Um dia ele não estava lá. Prendeu a boia. Estava tudo sobrinho, tudo em volta lá. E a caixa, quando prende, jorra água em todo mundo lá. Tio, tem que tirar esse troço aí. Peraí que eu vou subir lá, né? Eu vou subir lá. Tranquilo, o Antônio sobe lá todo dia, não tem problema nenhum. Eu peguei e subi. Quando chegou lá em cima, imagina uma caixa d'água, ela é quase plana, ela é meio... Tem uma tampa bem no meio. Deve ter uns 3 metros de diâmetro, assim. Aí eu tinha que subir na escadinha e ir lá e soltar. Bom, quando eu pus o pé, eu notei que a caixa fazia assim, ó. Eu olhei embaixo, credo. Aí já fiquei de joelho, levantei, fui andando de joelho até encostar no pé. Quando chegou perto da tampa, tá gelado. Sabe aquele osso, aquele que começou ali, subia gelado e descia. Fazia... Meu Deus do céu, o medo era um negócio que me congelava, sabe? Paralisava. Como é que eu vou fazer? E o Antônio fica de pé aqui, pô. E a água já, tio, pô, não vai parar não, pô, molhando, aquela confusão, né? Tá bom. Aí eu lembrei desse troço, o medo não suporta a lógica. Eu preciso traduzir isso aqui, agora, e tem que ser rápido. Fechei o olho e fiquei pensando, por que eu tô com medo, ó? Olha que interessante, eu estou falando o processo que eu vivi isso aí. A gente não para, deixa o medo tomar conta, ele trava. Pum, acabou, cadê a fé? Tchau, fé. Né? Aí eu parei, escuta, essa caixa d'água já caiu alguma vez? Não, faz 20 anos que está aqui, nunca caiu. Nunca aconteceu nada, né? Balança porque balança e tal. Eu fui conversando comigo. Você acredita que eu fiquei de pé? Fiquei de pé,
Não tanto assim, mas fiquei... Consegui chegar na tampa, abri a tampa, soltei a boia. Soltei a boia, parou. Tio, tá vendo? Ó, tranquilo, quando tiver problema, só me chamar. É aquela história da lógica vencendo o medo. Bom, eu não precisei mais subir nessa caixa d'água com o Antônio. Por favor, Antônio, você não me liga essa irrigação quando você não estiver aqui. Enfim, pedir ajuda a Jesus. E quando eu digo isso de boca cheia, porque eu sempre ouvi falar, mas nunca fiz. O lance de você parar e conversar, estou precisando de ajuda. Eu peço para ele, você pode pedir para quem você quiser. Se você pedir, o teu anjo da guarda está do lado, certo? Tá. Sempre do teu lado. Mas ele fica de braço cruzado. Porque é história do livre-arbítrio. E se esse cara não quer fazer, se ele não fala, não vou fazer, ué. Aí você para e pensa, tá, você aqui, ó, eu preciso, tira esse fardo das minhas costas e carrega você. Me ajuda aí, pode deixar. E funciona. Orar. Na hora que der o pepino, ora. Faz uma oração. Não tem regra. Quer usar o Pai Nosso? Utiliza o Pai Nosso, Ave Maria, outro salve em rainha, sei lá. Tá, não importa, conversa. E se possível, vou falar uma coisa assim, parece coisa de louco, hein? Se tiver muito complicado, faz em voz alta. Funciona. Funciona. Eu estou falando isso para quem nunca faz teste de tudo. Eu fiz vários testes. Vigia, fica atento, porque você vai ser testado a cada instante. E quanto maior o teu desafio, maior o teste. Você não tem ideia do que aconteceu hoje para poder fazer essa palestra aqui. Ai, me testaram desde... Faz 3 dias que eu estou montando, é 3 dias de teste. É que o coração tá com os canos arrumadinhos, né? Porque gente dá pau numas coisas que não tem jeito de dar confusão, para dar confusão. Então eu não estou falando que eu acredito o tempo todo que é espírito, estou mais ocupado com outros que comigo, mas na hora de fazer a palestra não vai fazer não, vai quebrar, vai não sei o que, vai dar pau, vai... Ontem, hoje acabou a força, né, na hora que eu estava montando o negócio lá, mas não faz mal, né? Bom. Eu vou finalizando e eu quero contar outra história para terminar. O rei da história, né? Você sabe qual é o maior medo da humanidade? Ninguém sabe. É isso aí, ó. É isso que eu estou fazendo. Falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Eu não sei se alguém na sala aqui já sentiu esse medo. Medo de morrer? Medo de passar fome? Não, também é menor. Medo de ficar duro? Também é menor. Sabe por quê? Porque aqui na frente você tem tudo para passar ridículo. E ninguém quer experimentar isso. Só que ninguém sabe o segredo. Se você tiver vontade de vir falar à frente, conversa comigo que eu tiro rápido. Porque em 1980 eu passei por um teste, eu era um engenheiro de prancheta. Trabalhava na General Motors. Meu negócio sempre foi motores, aquelas coisas. Falar em público. Uma vez eu tive que explicar porque o carburador tinha um... foi uma confusão, travei e tal, tá. Bom, nunca. Aí um dia eu fui trabalhar numa empresa que uma das características de liderança era falar em público. Falei, mas não vou conseguir, cara. Eu não fui formado para isso, não fui treinado para isso, etc, etc. Todas as desculpas que você quiser. E aí me deram um texto. O texto devia ter 20 linhas. Não tinha mais do que 3 minutos e o texto era assim: senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é João, aquela moça que está ali, a Glaucia, minha esposa. Eu e ela estamos aqui hoje para recebê-los. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Aí, levanta a mão. Sejam bem-vindos. Muito bem. Muito bem. E eu treinei, hein? E eu treinei muito, congelou, pem. Cadê o resto do texto? Tem texto? Minha cabeça, que texto, o quê, bobo? Eu tremia,
Já na época eu tremia. Vocês estão vendo eu tremer, não? Mas eu tomei propanolol hoje para não tremer. Toda vez que eu vou falar, eu tomo propanolol. E aí, travou. Eu olhei do lado, olhei para o outro, e todo mundo olhando para mim. Senhoras e senhores, eu queria apresentar o meu amigo Ivan. Aí eu apresentei o cara que era o apresentador, que já ia fazer. Desci dali destruído. Já caiu do cavalo? Quem daqui já caiu de cavalo? Rapaz, você cai do cavalo, você nunca mais vai querer subir nesse cavalo, né? Eu desci, o pessoal já sabia disso, né? Eu desci com toda a autoconfiança de quem tinha subido, desci com a autoconfiança e ficou jogada lá no chão. E o cara virou para mim e falou assim, na semana que vem você sobe de novo. O quê? De jeito nenhum. Não, eu treinei demais, cara. Eu falei para você que não servia para falar em público. Semana que vem você tem um compromisso aqui, porque aí criou um desafio para mim. Eu não dormia de noite, suava frio para fazer o teste. Desci do palco destruído. E eu falava para você que eu treinei, eu tinha treinado muito. Nossa, sozinho na frente dela, na frente. Andava na rua falando aqui, senhoras e senhores, boa noite, meu nome é Tato. E eu sempre faço isso. Você vai ver que hoje eu tenho um monte de apoio aqui, mas eu já fiz essa palestra umas 10 vezes antes de vir falar para você. Porque é respeito por você. Né? Não posso vir com um troço aqui, capenga, fui estudar e tal. Como é que eu passei por esse desafio? E eu estou terminando aqui porque é muito rápido. Eu entreguei o fardo na mão dele. A minha fé me salvou. Há 42 anos atrás, eu criei os meus filhos, eu treinei mais de 20 mil pessoas, eu falei no Brasil inteiro, falei em inglês, falei em português, treinei gente em inglês. Nossa Senhora, nem eu acredito nisso hoje em dia. Espanhol também. Peguei uma professora de espanhol aqui no Guarujá para me treinar, porque os caras queriam que eu fosse para a Argentina. Tomei pancada de argentino falando um portunhol, né? Mas depois eu descobri que eu falava melhor que os caras, porque os caras falavam tudo errado, pô, né? Na Jamaica, então, não é beleza, né? Imagina o pessoal falando inglês na Jamaica. 42 anos atrás, eu enfrentei, passei por isso, e você tá vendo, eu virei um sem vergonha, eu já tô aqui na frente, ó. Se você falar para mim, João, você sobe aí todo de mentira. Toda vez que eu subo aqui, eu tô suando, eu tô tremendo. É o peso da responsabilidade e é o peso dessa história do falar em público. Quem tem vontade de falar em público? Deixa eu ver. Ninguém levanta nem a mão. Ó. Eu já conheço essa história. Não, vem que não tem. Por que, João? Pô, vai que o cara pergunta e quer que eu venha falar alguma coisa. O meu convite, né, essa conversa, esse bate-papo aqui, às vezes até sai um pouco fora do script, é um convite que eu quero fazer para você. Uma pergunta. Você topa? Vamos entregar o comando das nossas vidas para Ele, Deus e Jesus? O que você acha disso? Toda essa conversa de 1 hora vai te fazer esse convite. Você não tem ideia do resultado. O resultado é maravilhoso. Você se liberta, você fica leve. E ele fala, ganhei mais um. Eu vou finalizar com uma prece psicografada pelo Chico, que fala um pouco, e o título é Não Perca a Tua Fé. Deixa eu ver se vai funcionar. Vai. Tem até uma musiquinha. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue em frente. Ergue a fé por uma luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo
tudo passa e tudo se renova no planeta Terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais infelizes são os que perderam a confiança em Deus e principalmente em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação, a falta da fé de prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e avança. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te aperte, te sufoque o coração e atormente o seu ideal, ferindo com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. A autora Meimei, psicografia de Chico Xavier. Vamos entregar nossas vidas ao comando de Deus e de Jesus? Sim ou não? Sim. Muito bem. Que Jesus ilumine os nossos caminhos. Uma boa noite para vocês. Obrigado pela... Muito obrigado. Será que sou eu que continuo aqui, não? Bom, nós temos que fazer, eu acho que, não sei se o Joãozinho foi ver, foi? Tá. Gente, muito obrigado. Que a noite seja tranquila e que a nossa fé esteja um pouco mais revigorada, né? Eu sei que tem gente que tem muita fé aí. Tá bom? Boa noite. Olha o Gino, olha só. Presente, velho. Beleza, vou tirar. Família espiritual de Jesus, boa noite. Em primeiro lugar, vamos agradecer com muito amor no coração todo o esforço, a apresentação, essa palestra maravilhosa, trazendo um tema muito importante, com muitas reflexões, bem-humorada, contando os casos da caixa d'água, do medo, o medo não resiste à lógica, né? O medo não resiste à lógica, e é justamente o ponto mais trabalhado por Allan Kardec, e o Espiritismo, uma palavra criada por Allan Kardec, e no sentido científico, né, na observação de fatos. Então, observando os fatos, que são as leis da natureza, nessa observação ele retira a filosofia, a compreensão dessas leis, e observa como é que o ser inteligente evolui. Por isso que tem consequência religiosa, de ligar a criatura ao Criador. Então, essa pesquisa que ele faz, por mais de 1000 médios espalhados pelo mundo, pelos fatos, os escritos na psicografia, as palavras na psicofonia, compreendendo as leis da natureza, exatamente a lógica, acaba com o medo e traz o quê? A chamada fé raciocinada, né? E é interessante a palavra fé porque ela muda muito ao longo do tempo. Na época do Cristo, no aramaico, não existiam as crenças assim, por quê? Só tinha duas maneiras de estar no mundo: os judeus e os pagãos, né? Só aí. Então, como é que era a relação dos pagãos?
eles compreendiam os poderes superiores da natureza e criaram na imaginação os deuses. E faziam sacrifícios humanos, animais, ofereciam ofertas. Representavam em estátuas de pedra e tal. E os judeus, que tinham uma compreensão espiritual mais evoluída, compreendiam que Deus não era único, não era possível ser representado em pedras, madeiras, em imagens de animais ou humanos, e tinha a relação de Moisés com os espíritos. Bons, maus, sábios e ignorantes, que trouxeram os mandamentos, tinham um fundamento moral. Tinham também a parte dos sacrifícios, toda aquela circunstância dos animais, tal, das ofertas, tal, mas tinha uma evolução maior. Então, ou tinha aquela compreensão dos pagãos, né, dos deuses, ou a compreensão do Deus único, invisível, criador de todas as coisas. Foi depois, com a evolução da humanidade, é que nós vamos ter as interpretações dos textos sagrados, e aí toda essa diversidade que vem trazer a fé desta maneira, daquela maneira. Bom, a próxima semana nós vamos ter grandes noites. Né? Então começa a Semana Espírita, na quarta-feira, no Teatro Procópio Ferreira. Como o tema é Chico Xavier, a Célia Diniz, ela viu o Chico Xavier desde a infância. Ela é de Pedro Leopoldo, nasceu lá. O pai dela trabalhou em reunião mediúnica com Chico Xavier. Quando o Chico Xavier saiu de Pedro Leopoldo para Uberaba, quem ficou presidindo o Centro Espírita Luiz Gonzaga foi o pai dela, da Célia. Né? Ela morava na Fazenda Modelo a 100 metros de onde o Chico Xavier trabalhava. E ela passou pela experiência de ter 3 filhos. O primeiro menino, com 3 anos, a babá levando de bicicleta, teve um acidente e fez o passamento. E depois a menina, com 27 anos, numa dengue hemorrágica. Na próxima terça-feira, eu tenho a impressão que a palestra, aqui, porque ela só tem essas duas, eu fiquei pesquisando no YouTube, vai ser Vencendo a Dor da Morte. Ela vai falar a experiência dela, né, como espírita, de berço espírita, de estar diante do Chico. O Chico vai explicar para ela o porquê aconteceu com o filho dela, toda aquela experiência. Né? Vencendo a Dor da Morte deve ser a palestra da próxima terça aqui. E na quarta-feira, ela deve acompanhar o tema principal da Semana Espírita, que é a intimidade com Chico Xavier, meu convívio com Chico Xavier. Né? Bom, então vamos nos... Ah, tá aí o João. João, faz favor. Acabou, eu estava esperando. Eu estava vendo, ele estava terminando, falando, não vai ficar sem ninguém lá. Está passando a bola na hora certa. Aí, joga aí, palmeirense, campeão. Só que agora segue aqui. Muito bem. Obrigado, João, pelo trabalho. Que Deus te abençoe. Então, vamos todos agora nos colocar em condições de podermos receber do alto essa luz que envolve toda esta casa, essa ambiência, que favoreceu a harmonia na condução da palestra do João Festoso, assim como a assimilação daquilo que ele pôde oferecer. Agradecemos ao alto por essa bênção, nesta noite tranquila, convidando assim a todos que procurem manter essa vibração interior, essa energia positiva para a continuidade das nossas tarefas, a fim de que todos nós consigamos sair daqui hoje melhores do que quando chegamos. E mais do que isso,
que tenhamos condições de colocar em prática aquilo que aprendemos e temos aprendido nesta casa abençoada, fazendo valer a bênção da vida e o ensejo bendito de servir, de ser útil, dentro das condições de cada um, de cada individualidade, mas ainda assim, procurando oferecer o melhor de nós a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, contando sempre com o amparo bendito da espiritualidade superior. Amado Mestre e Senhor Jesus, Tu és conosco e nós sabemos, Senhor. Somos infinitamente gratos por isso e com humildade te rogamos que a Tua luz continue a iluminar os nossos caminhos e as estradas que haveremos ainda de percorrer em Teu nome, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. A paz a todos.